Oficialmente, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou gerente comercial aqui na ANAP, estou aqui para agradecer a presença de todos vocês, agradecer também a todos que nos assistem online. Cada hora que eu vou ali olhar, o número não para de subir, então já éramos em 150 pessoas quando eu passei por ali, então acho que já somos em mais de 200, somando todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, claro, à SkyMed, que é a empresa parceira da ANAP que traz o conteúdo do café da manhã de hoje. O café da manhã é um momento muito rico de troca, de conexão, de conteúdo de qualidade, que depende sempre dos nossos parceiros que nos apoiam, que acreditam na missão da ANAP, e é um evento que acontece aqui periodicamente, então quase toda terça-feira tem café da manhã, fiquem ligados na nossa programação. Não posso deixar de avisá-los que esse evento está sendo gravado e fica disponibilizado no canal da ANAP no YouTube. Lá no nosso canal tem muitos outros eventos, tem muito conteúdo, se vocês tiverem interesse em acessar, como é que fala? Deixa o like, clica no link, é isso aí. Então, podem acessar, compartilhe, né? Tem muita coisa legal se vocês tiverem curiosidade, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Thiago Salerno, da SkyMed. Ele vai se apresentar e vai iniciar o evento para vocês. Muito obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Então, meu nome é Thiago Salerno, sou Head Comercial de Expansão e Novos Negócios da SkyMed. E hoje eu tenho o prazer, de estar aqui apresentando e representando a SkyMed nessa casa tão importante aqui para o cenário da saúde brasileira, né? Então, a gente vai trazer aqui hoje uma discussão onde a gente não vai falar de tecnologia, mas sim falar sobre decisão, né? Decisão de trazer algo que era extremamente operacional, que servia apenas como registro clínico e parte de um processo de faturamento, para uma camada estratégica, de governança, gerando valor real para a instituição. Então, vou apresentar cada uma das pessoas que vai estar conosco aqui hoje. Primeiro, o Dr. Ayala, médico anestesiologista, há mais de 20 anos corresponsável pela formação de médicos anestesistas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em conjunto com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mestre em medicina na Universidade de Coimbra, Portugal, e hoje ocupa a cadeira de chefe de anestesia no Hospital Mãe de Deus. Muito obrigado pela sua presença, doutora Ayala. Seja muito bem-vindo. Vai estar conosco aqui também Diego Ramírez, pai do Benjamin, head de inovação do Hospital Mãe de Deus. Atua justamente nessa camada de conectar empresas, startups, hubs de inovação ao mercado, também nesse papel e nessa proposta de estar gerando valor dentro das instituições de saúde. Então, também, muito obrigado pela presença, Diego. E quem vai intermediar aqui para a gente esse papo, essa conversa, é a Samantha, que é Head de Comunicação da Salux Technology. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vamos começar aqui a gerar valor nessa conversa aqui, nesse bate-papo. Obrigado. Bom dia a todos, prazer aqui estar com vocês. Eu vou começar, como o Thiago disse, essa não é uma conversa sobre tecnologia, é uma conversa sobre como a tecnologia mexe ponteiro e muda o cenário dentro das instituições de saúde, nesse caso isolado dentro do centro cirúrgico, que, como a gente sabe, é também hoje uma das últimas barreiras da adoção do cenário sem papel, do cenário paperless, Então, eu vou começar aqui perguntando para você, Diego. Diego, eu queria saber, quando vocês fizeram todo esse processo de digitalização e de adoção da tecnologia, olhando para aquele momento, com o hospital operando sob pressão e, ao mesmo tempo, com a exigência da reacreditação pela JCI, o que fez esse tema sair por centro cirúrgico e virar uma pauta institucional, uma pauta de inovação prioritária na empresa? Perfeito, bom dia. Eu estou tomando um pau para ligar isso aqui. Estava ligado. Não, só está verdinho? Está verdinho, não? Agora foi. Escutou? Não? Não, está ligado. Agora sim. Ah, que é o meu. Ei. Acho que agora foi. Ei. Ah, agora sim. Essa tecnologia, né, gente? Bom,
Bom dia, gente. É um prazer enorme estar aqui na ANAP mais uma vez, compartilhando um pouco da experiência do Hospital Mãe de Deus com a SkyMed e o Hospital Mãe de Deus também vive bastante esse ambiente da ANAP, então é sempre um orgulho para a gente poder participar aqui. Qual é o meu lugar de fala nesse contexto, que é importante também trazer um pouco disso. Eu já lidero áreas de inovação há bastante tempo em outros hospitais e em operadora, então o meu principal trabalho é escutar muito o que é desafio estratégico para a instituição, né? E não teve uma instituição que eu passei que o fluxo, o ciclo, né, do serviço de anestesia não fosse um desafio para o hospital, assim, de alguma forma, porque ele impacta diretamente na experiência e no desfecho do paciente, ele impacta diretamente na experiência do médico, que é um cliente importante também para o hospital, e também no ciclo da receita, ou seja, impacto direto na sustentabilidade da organização. Então, isso sempre foi um grande problema, né, para as instituições. Eu já tive contato com diversas outras soluções, então já experimentei outras soluções também, então, dentro do contexto do Mãe de Deus, e hoje eu estou chegando no meu 5º ano de casa, a gente já tinha tido experiência com outras plataformas e a pressão da acreditação JCI, né, da reacreditação, renovação, né, ela era latente, assim, por toda a organização. Isso envolve toda a diretoria do hospital, né, a diretoria da mantenedora, então é algo realmente muito importante para a gente. E foi nesse exato momento que surge a necessidade de resolver esse problema, né, e aí foi quando a gente, de fato, se deparou com a SkyMed e aí foi uma coisa interessante, assim, porque culminou também com o trabalho e o papel do Dr. Ayala, mas aqui a geração de valor nesse processo ela se dá sempre através de 3 perspectivas, né? Uma delas é a tecnologia, outra é a governança e os processos, e o terceiro as pessoas, né? Não adianta a gente ter um bom processo, ter as pessoas bem treinadas, mas não ter uma tecnologia que sustente tudo aquilo, né? Ou ao contrário, né? Não tem a tecnologia. Então, a intersecção dos 3 é que, de fato, gera esse valor. E a gente vinha num contexto... o que motivava a gente, de certa forma, buscar outros caminhos em termos de projeto e de soluções, né? E o que de fato direcionou muito a gente é exatamente o cumprimento das regras de negócio, assim, né? Um olhar customizado para a nossa instituição, assim, o que fazia sentido para o nosso corpo clínico, o que fazia sentido do ponto de vista de negócio da nossa instituição e o que de fato ia funcionar de acordo com o legado de sistemas que a gente já tem na casa, né? Então, acho que aqui foi o grande ponto, a grande virtude, assim, da gente conseguir ter um êxito nesse projeto. E quando a gente fala de êxito nesse projeto, é a aderência, né? A aderência dos médicos usando a plataforma e a gente, de fato, conseguir consumir esse dado para direcionar qualidade no serviço e ter uma melhor performance em termos de negócio, né? E atingindo a sustentabilidade da organização. Então, acho que o projeto chega nesse contexto e o que a gente entendeu de grande potencial, assim, no projeto naquele momento foi, assim, alguma solução que de fato se conectasse com a realidade do serviço, que entendesse que o nosso hospital tem algumas especificidades e que regras de negócio precisavam ser garantidas e em cima disso a gente conseguir direcionar melhor o serviço como um todo. Então, acho que é nesse contexto. Agora, doutora Ayala, né, então, depois desse contexto que o Diego trouxe para a gente, quando a gente olha para o hospital, ele já tinha uma solução, né? Ele já estava no caminho da tecnologia, ele não estava saindo totalmente do papel e migrando para uma solução. E o que, pensando assim, no uso real, no dia a dia, qual que era o grande problema? Que cenário que vocês estavam enfrentando, né? O Diego trouxe um pouco do cenário da operação, eu queria que você me trouxesse um pouquinho do cenário do centro cirúrgico, dos anestesistas, quais eram os impactos. Perfeito. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Realmente, a gente começou esse processo no começo do ano passado, e o cenário, a gente tinha uma solução que tinha uma adesão relativamente pequena dos médicos anestesiologistas. Só para contextualizar, no Hospital Mãe de Deus, o Hospital de Corpo Clínico Aberto,
nós temos pelo menos 40 grupos de anestesia que trabalham dentro do hospital e que tendem a seguir regras próprias. A gente não consegue gerar uma regra única de trabalho para esses grupos, uma vez que é um corpo clínico aberto. E grupos, enfim, cada um tem a sua estratégia de trabalho, de fluxo de trabalho, de técnicas usadas em anestesia. E a gente tinha a outra plataforma colocada na instituição e que era usada por uma parcela pequena desses grupos de anestesistas. Era mais ou menos 20 a 5%, um quarto dos anestesistas usava uma plataforma de digitalização que servia para transformar o registro anestésico de papel em digital. Só que nós estávamos enfrentando algumas grandes dificuldades, especialmente regulatórias, por conta da dificuldade dessa plataforma em entender as especificidades e necessidades do hospital. Ela funciona muito bem, provavelmente, em um hospital de corpo clínico fechado, com regras muito estanques, assim, aplicadas ao corpo clínico, e todos cumprem aquelas regras. E boa parte do registro anestésico, que era obrigatório, que é obrigatório por determinação do Conselho Federal de Medicina, ele acabava não sendo preenchido pelo anestesista nem registrado. A gente tinha em torno de 40% de não registro de avaliação pré-anestésica, por exemplo, que é um componente fundamental do registro anestésico. A resolução do Conselho Federal de Medicina coloca claramente de que é obrigatório haver uma avaliação pré-anestésica registrada. A outra plataforma não transformava esse registro em obrigatório. Então, o anestesista, para tentar poupar tempo, a gente sabe que todo o processo que depende da adesão de um humano, ele tende a falhas, por diversas razões. Então, o anestesista não preenchia e seguia o trabalho dessa forma. E essa não adequação aos processos de registro determinados pelo Conselho Federal de Medicina comprometiam a nossa probabilidade de sucesso, seja pela não adesão dos médicos anestesiologistas, só 25% das fichas eram feitas no meio digital, como não cumprimento dessas normas mesmo na via digital. Em papel, a tragédia era ainda maior. A gente sabe todas as limitações do papel e como esses atalhos que o médico toma para evitar o registro, perder tempo no registro. A gente sabe que o registro é um fardo, quer dizer, ele exige consumo de tempo e trabalho. E facilitar esse registro é o grande desafio da tecnologia, desafio e ferramenta que vai resolver isso também com o tempo. Que a digitalização ela é só um processo inicial, transformar um registro em papel para digital, elimina todos os problemas do papel, ou seja, aqueles atalhos, aqueles meios que o médico usa para não registrar, a letra ilegível. A gente fez um levantamento, é só 15% dos registros em papel do hospital, que deve ser a realidade da maior parte dos hospitais do Brasil, são integralmente legíveis. Quer dizer, o médico preenche de uma forma que a gente não consegue ler. E isso gera graves problemas, não só regulatórios e legais e jurídicos, mas também todo mundo que consome essas informações dentro do hospital. E é um ponto que o médico, às vezes, não se dá conta, porque ele ainda vem de uma tradição em que ele acha que ele registra para ele mesmo. Eu registro o que eu quero para mim mesmo. E não registra para que alguém vá consumir essa informação. Toda a informação ela deve ser registrada porque ela vai ser utilizada para alguma coisa. E quem utiliza a informação dentro da empresa, dentro do hospital, é uma cadeia muito grande de pessoas. Vários processos depois dependem dessa informação. Inclusive processos fundamentais de cuidado do paciente e a receita do hospital. E um médico que não se preocupa com isso, ele tá desinserido dessa realidade. Ele não está se preocupando com o habitat onde ele está inserido. Ele acha que vai ao hospital, faz um papel qualquer e entrega. Então, a gente havia necessidade muito grande de criar ou adotar uma ferramenta que nos permitisse uma integração muito forte com o nosso corpo clínico e uma integração com todas as outras soluções eletrônicas que nós temos no hospital, para facilitar o preenchimento dela e a obtenção de dados. Foi nesse cenário, assim, a inviabilidade de avançar com aquela outra solução que nós tínhamos, que nos fez procurar alguém ou alguma empresa que conseguisse nos ajudar nesse processo, não só de digitalização, porque é a primeira parte, ou seja, que é transformar o papel em algo digital, com dados estruturados, legíveis e confiáveis, mas avançar ainda mais na confiança e precisão dos dados,
que é a busca integrada automática de dados de monitores, de ventilador, de bombas de infusão, registro de todos os dados desses equipamentos utilizados na anestesia e integração com inteligência a partir deste ponto que há a digitalização. Então, a primeira etapa da digitalização, a gente está um ano praticamente depois, encerrando ela. A gente está com uma ferramenta hoje que consegue, de forma muito boa, realizar a digitalização da ficha anestésica dentro de todas as prerrogativas regulatórias, transformando todas as obrigações do anestesista em obrigações de informação real. Então, o anestesista tem que preencher e registrar tudo que o Conselho Federal de Medicina exige dele. Além de, obviamente, adequar as normativas da LGPD, com dado pessoal sensível, com todos os controles de acesso e uso, o tratamento dessa informação, que com papel, especialmente para pessoas politicamente sensíveis ou expostas, é muito complicado você, em papel, garantir sigilo e uso somente realmente para a tutela de saúde desses pacientes. Então, a SkyMed vem nos sendo uma parceira importante nesse processo de adequação do hospital à tecnologia e inserção de uma nova ferramenta, não só médica, mas também administrativa, gerencial e de governança na anestesia. Perfeito, obrigada. E Diego, e quando esse limite aparece, né, essa questão toda que o Dr. Ayala colocou, aparece na operação, em que momento ela deixa de ser um problema técnico, né, e passa a ser um problema que impacta a gestão, que impacta crescimento, que impacta a escala, né? Ela sai do contexto assistencial e vai para esse outro lado da operação. Na verdade, quando a instituição, de fato, não consegue desdobrar aquilo que ela coloca como estratégia, né? Então, como eu comecei falando, está diretamente ligado à nossa iniciativa de reacreditação, né? Então, eu coloco em risco algo que para o hospital é importante. Então, dentro dessa linha tem isso. E eu acho que tem um outro ponto também que também um ponto que eu havia comentado anteriormente, é impossível de fazer isso sem todo o ecossistema de pessoas que precisam fazer isso acontecer, né? E eu acho que quanto maior a instituição e principalmente correlacionando isso com o número de grupos médicos, essa complexidade ela fica ainda maior, né? Então, quando a gente não consegue um instrumento que consiga conectar todos esses grupos de trabalho, né? E ter muito claro, muito transparente aonde a gente quer chegar com aquilo, a gente coloca em risco exatamente aquilo que está planejado para a instituição. E um ponto bem específico, não especificamente desse projeto, mas em outros projetos também, dentro do contexto de alta complexidade, como é o serviço de anestesiologia, tem um desafio muito grande de como a gente articula qualquer tipo de estratégia com diversos grupos médicos, né? Então, acho que a SkyMed, a solução da SkyMed, ela foi muito assertiva nesse sentido, né? Porque me permite trazer esse olhar customizado para dentro da instituição e me permite conectar, porque nesse percurso que a gente trilhou até aqui, diversas vezes a gente teve que sentar com os grupos, tá, mas o que está pegando para o contexto de vocês, né? A gente precisa de tal coisa, então beleza, né? Isso é analisado, inclusive tem um comitê que acaba analisando todas essas sugestões, né? Então, aqui tem um contexto de uso da anestesia que é um pouco menos complexo, não tem como chegar numa versão mais enxuta, beleza, que vai entrar no roadmap, a gente vai trabalhar numa versão mais enxuta. Mas sem essa customização e essa flexibilidade, fica impossível de fazer isso acontecer dentro desse ambiente de alta complexidade, né? Perfeito. E acho que antes da gente partir um pouquinho, né, de como isso influenciou na questão da JCI, da acreditação, eu queria entender um pouquinho com o Dr. Ayala, onde apareceu mais resistência nesse processo, né? Foi corpo clínico, foi rotina, foi cultural? O que você me conta um pouquinho a respeito disso? Perfeito. O registro de anestesia, só um contexto histórico, ele surgiu em 1895, ou seja, do final do século XIX, que um neurocirurgião, o Cushing, por acaso, preocupado com seus pacientes operados, ele pediu para que registrasse a frequência cardíaca deles durante a anestesia.
e começou a colocar num papelzinho a frequência cardíaca para entender se esse dado era relevante para desfechos que ele observava no transoperatório. Ele avançou agregando cada vez mais dados nesse registro, até que após a Segunda Guerra Mundial ficou bem estabelecido que deveria ter nesse registro, ou seja, dados hemodinâmicos, respiratórios, tudo que foi feito, registrado. E o objetivo fundamental era criar, era criar dados para a gente entender que fatores determinavam desfechos negativos e que pudessem ser evitados, ou seja, reconhecer trajetórias de erros que pudessem gerar intervenção. E depois ficar atentos a eles, em novos casos, e intervir precocemente para que não acontecesse aqueles desfechos negativos. Qual é a visão do médico hoje? A visão é que isso que o anestesista tem é que esses registros hoje são mais registros realmente para estudo, não propriamente registros que tenham utilidade para o paciente. E acaba negligenciando bastante o registro de anestesia. O anestesista pensa só na defesa médico-legal e faturamento. Se eu tiver defesa médico-legal e faturamento, eu estou bem. Então, a resistência maior que a gente teve, por incrível que pareça, e não é tão incrível assim, foi do corpo clínico, do médico anestesista. Por quê? Porque o Conselho Federal de Medicina ele regulamenta a anestesia de uma forma que ele não regulamenta nenhuma outra especialidade médica. Nenhuma outra especialidade médica tem uma resolução sobre o ato do cardiologista. Isso é uma diferença muito grande, né, do anestesista para qualquer outro especialista médico. O anestesista tem uma resolução no Conselho Federal de Medicina, que é a 2174, que fala do ato anestésico. E ela regulamenta absolutamente tudo que o anestesista tem que fazer. Então, toda a prática anestésica é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Porque com um cardiologista, um nefrologista, um pneumologista, qualquer outro médico, não existe essa regulamentação. São regulamentações genéricas. Dentro dessa regulamentação, se a gente pega, por exemplo, o Código de Ética Médica, as resoluções do Conselho Federal de Medicina sobre o prontuário médico, quando a gente fala de ficha de anestesia, a gente está falando de prontuário médico. Para os outros médicos, basta que seja condizente com a realidade, tenha data, assinatura e seja verídico e legível. Não diz o que deve ser colocado. Para um anestesista, tudo que tem que ter na ficha de anestesia está escrito na resolução do Conselho Federal de Medicina. É obrigatório descrever a avaliação das vias aéreas com malampate, distância ativa, tudo está descrito. Até o jejum pré-operatório está descrito na ficha, na resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, nós temos uma regulamentação muito firme e muito detalhada de como nós temos que fazer o nosso prontuário. E isso vem de uma tradição de que o registro começou a ser feito para o fim de entender o que acontece e criar evidências ou informações para mudar o desfecho, e virou uma peça estanque de regulamentação. A gente tem que fazer isso e ninguém entende muito por quê. Se discute muito, se pergunta muito, mas para que tanta regulamentação? Para que a gente faz com esses dados todos? Quem consome? Se a gente for fazer uma análise profunda disso, provavelmente metade do que está na resolução realmente não precisa estar na ficha de anestesia. No entanto, existe a regulamentação e nós temos que cumpri-la. O Conselho Federal de Medicina é um órgão político e ele se movimenta com mais lentidão em relação às novidades. Está para ser uma nova resolução que talvez até piore esse cenário, gerando mais obrigações de registro. E o médico anestesista não consegue entender que ele tem que registrar aquelas coisas, ele não sabe por quê, mas é uma obrigação profissional. E a instituição tem que cobrar do médico que cumpre as suas obrigações profissionais por conta também das suas obrigações regulatórias. Você não consegue ter uma acreditação na JCI se você não cumprir as resoluções do Conselho Federal de Medicina dentro da sua instituição. E isso gera um embate com o médico anestesista. A gente entende que essa digitalização, como eu disse, essa primeira etapa de transformar um papel numa ficha digital, ela é uma primeira etapa que resolve alguns problemas do registro do papel. Vários dos problemas do registro do papel. Só que ela não resolve o problema do médico. Ela só, na verdade, traz mais problema do médico, porque agora obriga ele a fazer tudo que o Conselho Federal de Medicina diz que ele tem que fazer. E ele não concorda com o que o Conselho Federal não vê a necessidade daquilo, e se revolta contra essa obrigação. E gera conflito entre a instituição, que é obrigada a fazê-lo cumprir essas normas, e o médico, que acha irrelevante as normas colocadas.
Por isso que avançar para uma próxima etapa, que é facilitar ainda mais a vida do médico, vai gerar um alívio grande. Ele não consegue ainda antever essa etapa, ele só viu a transcrição e o aumento de obrigatoriedade. Mas o avanço, por exemplo, captura de dados automaticamente de bomba de difusão, de monitores, para não ter que ficar anotando. Integração e interoperabilidade com todas as outras soluções digitais do hospital, ver exames, resultado de exames, pedir exames, alerta de segurança, auxílio de inteligência artificial para decisão clínica, tudo isso vai vir na sequência. Mas a primeira etapa é essa digitalização e ela causa muita dificuldade do médico, primeiro, aprender uma ferramenta, porque de qualquer forma ele vai ter que aprender a usar um aplicativo, e depois ter que colocar informações que são obrigatórias pela regulação, só que ele não entende a necessidade. Então, a maior dificuldade que nós tivemos, e que eu acho que quase todo hospital vai ter, além de todas as questões técnicas e de fluxo e gerenciais, vai ser a lidar com o corpo clínico com essa mudança, especialmente se for colocada assim, a obrigatoriedade de registro de tudo aquilo que o Conselho Federal de Medicina exige e que, na prática clínica, a maioria de nós negligencia ou não vê a importância e registra só o que ele acha importante para o cuidado do paciente ou para aquele contexto específico. Então, tirando qualquer um que tente implementar uma mudança de papel para a via digital, ele vai ter que estar muito atento a essas dificuldades com o corpo clínico e dificuldades específicas regionais. Quer dizer, é praticamente impossível você, dentro de uma plataforma única, você prever todas as dificuldades que vai ter nas regiões mais diversas do Brasil e em diversas instituições que existem. Vou dar um exemplo. Em Porto Alegre é muito comum, a Unimed ela é muito forte. A Unimed só pode fazer anestesia para pacientes da Unimed, médicos cooperados da Unimed. A Unimed não abre vagas para novos cooperados de anestesia com frequência. Então, os grupos de anestesia, tem lá grupos de 20 anestesistas, tem 12 que são cooperados e os 8 que entraram últimos não são cooperados. Então, é uma prática que não deve continuar. Grupos mandam anestesistas que não têm Unimed, anestesiar para a Unimed e colocar no nome do outro colega. Isso é uma prática frequente em todas as instituições de saúde de Porto Alegre. E, assim, é um drama não só legal, regulatório, e para a instituição é péssimo, só que lidar contra isso individualmente com a instituição, ela gera conflito com o corpo clínico, porque isso é uma prática cultural. Quando a gente instituiu a assinatura digital do documento, que cria uma barreira a esse tipo de prática, a gente teve uma reação fortíssima do corpo clínico. Você está criando uma barreira para impedir que eu use o nome do outro colega. Então, são todas as dificuldades que vão ser encontradas por causa da cultura local, das práticas locais, que só ao implementar que a gente vai percebendo que tornar a prática dentro de uma norma ética e legal, ela gera muito conflito, especialmente se a cultura está muito distante dessa norma. Então, isso vai ser um desafio muito relevante na implementação de qualquer solução digital que busque essas virtudes, né? Tem uma palavra que o Dr. Ayala comentou que eu acho que ela representa muito esse movimento, né? Que é a mudança da cultura mesmo, né? E aí a cultura ela não é do dia para a noite, assim, ela é um processo que a gente vai praticando aquilo, até que aquilo vire verdade, né? Mas tem exemplos assim que são muito emblemáticos, assim. Até teve um diretor que comentou assim, não adianta tu falar assim, Diego, não adianta tu querer dizer que com a ficha anestésica digital ela vai ser mais ágil do que do papel. Porque o cara ele faz 2 riscos ali, assina e deu, entendeu? Então, assim, até ele usava a expressão, tem que botar o bode na sala, né? E explicar qual é o problema disso tudo. E de fato, a gente investiu muito tempo nisso, né? Exatamente para promover essa mudança de cultura, respaldado por uma tecnologia que ratificava aquilo que estava sendo colocado e dando treinamento, oferecendo treinamento o tempo todo, né? E eu acho que outro aspecto que acaba impactando muito são grupos que atuam em vários hospitais, né? Daí usa a desculpa verdadeira, que também acho que é um ponto importante de falar, que acho que dá para manejar, que assim, poxa, no outro hospital eu não preciso fazer isso, né? Então, e de fato, cada hospital tem autonomia para trabalhar com o seu modelo, desde que esteja de acordo com a regulação, mas é algo que também tem que ser trabalhado para quem vai estar manejando um projeto dessa magnitude, né? E já que você falou dessa questão, né,
de adequação, né? A gente a tecnologia ela precisa fazer sentido para dentro de cada para cada instituição, né? E vocês parametrizaram, né, a solução. Queria que você me contasse um pouquinho da importância de se parametrizar e como isso ajuda, né? Porque você vê, a gente tinha uma resistência, tinha uma questão de mudar o cenário. Eu queria que você me explicasse como essa questão de parametrizar era importante do ponto de vista de inovação e principalmente do ponto de vista para que isso pudesse ser melhor encaixado dentro do fluxo do centro cirúrgico. Aí depois o doutor Ayala fala um pouquinho como isso foi importante. Perfeito. Eu acho que isso começa dentro de uma discussão anterior, que é o que, de fato, qual é a nossa ficha anestésica do Hospital Mãe de Deus, né? E que é uma discussão multidisciplinar, que acaba envolvendo não só o corpo clínico, mas a própria área de qualidade também, né? Como isso se correlacionaria com todo o ecossistema do Hospital Mãe de Deus. Então, acho que parte daí. E aí, quando a gente fala em digitalizar esse processo, tem algumas coisas que, por óbvio, já vinham no default da plataforma, mas outras coisas não, né? E aí que aqui a liberdade da gente conseguir definir qual é o conjunto mínimo de dados que faz sentido para o contexto do Mãe de Deus e interoperar isso, né? Porque a gente não trabalha com a ficha anestésica isolada do contexto, ela está plugada na espaçonave Mãe de Deus, né? Então, que no entorno do seu prontuário eletrônico tem 60 sistemas, né? Então, a gente tem que fazer essas coisas todas conversarem. E aí, depois que isso estiver modelado com todos esses agentes, a gente começa o processo, de fato, de implantação. E aí tem uma outra etapa depois, que aqui eu acho que também tem um ponto muito, muito importante do nosso projeto, que foi contar com uma operação assistida durante o processo de implantação, porque isso faz toda a diferença, né? Então, uma coisa é o Diego dominar a tecnologia, o doutor Ayala dominar a tecnologia, mas isso vai estar sendo usado por um grupo muito grande de pessoas que receberam um treinamento, que no primeiro momento olha que é simples, né? Porque é um processo simples de preenchimento, mas no final das contas acabam vindo os pontos específicos de cada procedimento, de cada situação. Então, ter o time para orientar naquele momento, durante a operação assistida, faz toda a diferença, traz segurança para o processo. Eu sempre, quando falo de alavancagem tecnológica dentro do corpo clínico, se tem uma coisa que a gente não pode deixar picando, é processo e tecnologia, né? Que fique da parte do comportamento do médico ou das pessoas, porque daí a gente consegue, de alguma forma, trazer segurança para o processo, né? Isso aqui foi pensado dessa forma e está tudo funcionando, né? Se já é difícil assim, né, a gente conseguir gerar valor, imagina se a gente chega frágil com a tecnologia ou com o processo. Então, uma coisa que, como com chapéu de inovação, eu acabo sempre prezando muito, só vai para a implantação quando, de fato, a gente está sentindo muito seguro, né, quando envolve especificamente o perfil médico como usuário, né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, tem todo um trabalho que vai muito além da tecnologia, mas, por outro lado, a tecnologia tem que ter a capacidade de fazer aquilo valer dentro da sua plataforma. Então, acho que esse foi o principal segredo, assim, êxito dessa experiência com a SkyMed, sabe? Perfeito. Doutora Ayala, quer complementar alguma coisa dentro da questão do fluxo, de como isso melhorou a operação, de como melhorou no dia a dia de quem está lá na linha de frente usando a tecnologia? Perfeito. O que facilita para a gente hoje, para o médico, é o acesso às informações de uma forma mais rápida, especialmente informações de identificação do paciente ou dados que já estão no prontuário do paciente. Para o anestesista, ele já tem, no final de uma ficha digital, ele já tem um arquivo em PDF com assinatura digital. Quer dizer, para faturamento, para ele faturar, por exemplo, encaminhar para uma cooperativa, para faturamento é muito mais fácil. E dentro do hospital, você tem já, ao terminar o procedimento de um anestésico, você já tem inserido no prontuário eletrônico do paciente uma ficha digital legível, íntegra, completa, toda a estrutura hospitalar que precisa consumir essa informação de forma imediata, especialmente aqueles que vão cuidar do paciente no pós-operatório imediato, antes de chegar lá na conta, faturamento, auditorias, já tem acesso a uma informação imediatamente no prontuário do paciente, uma informação legível, clara e evidente de tudo que aconteceu no transoperatório, para garantir a segurança e a qualidade na continuidade do cuidado do paciente. Então, isso a gente conseguiu melhorar imensamente a qualidade dessa continuidade de cuidado.
A questão dos templates, né? Essa questão, isso Sim, sim. facilita também, acho, acredito, Com certeza. né? A ficha tem templates, né? O médico pode gerar padrões do que ele usa rotineiramente e deixar gravados. Com um ganho de qualidade de registro. Ele grava lá, eu faço cirurgia cardíaca, por exemplo, é praticamente sempre a mesma coisa das intervenções, não dos pacientes. Então, eu deixo todas aquelas intervenções já registradas, eu salvo, carrego aquilo já tudo pronto e só modifico o que, porventura, eu tenha modificado naquele paciente. Isso facilita muito esse processo também de registro. Exemplo, bloqueios periféricos, bloqueios neuroaxiais, tem template de descrição do bloqueio. Então, nós conseguimos criar uma descrição de bloqueios, que é o que a gente faz, com o mais descrito possível, e deixar gravado. Então, cada bloqueio que eu fizer, eu puxo do banco de dados, bloqueio de plexo braquial, bloqueio hack anestesia, anestesia peridural. E tudo já tem a descrição do que eu faço, sem ter que ficar escrevendo novamente a cada caso tudo que eu normalmente faço rotineiramente. Né? Então, isso ajuda muito em garantir uma rotina de registro completo, legível e fidedigno com a nossa prática, gerando mais segurança, tanto jurídica e legal, como também na continuidade do cuidado desses pacientes. Né? Além disso que o doutor comentou, tem outras duas áreas que amam ficha anestésica digital, vocês sabem? O pessoal do SAMI, né, que faz o arquivo da documentação, e o pessoal do faturamento. Então, realmente, faz muita diferença no trabalho, na rotina também dessas áreas. Né? E uma coisa importante que foi uma mudança muito relevante da plataforma antiga para a SkyMed. Ao final do procedimento, todas geram um arquivo em PDF. Apesar dos dados estarem lá registrados nas nuvens, é elaborado um PDF que seria a ficha anestésica final num formato para ser consumido internamente pela instituição e ficar lá armazenado no prontuário do paciente, para eventuais solicitações futuras. A ficha anestésica, como eu disse, no século XIX ela foi desenvolvida, e desde a Segunda Guerra Mundial que ela praticamente o mesmo formato em papel. Você olha uma ficha de anestesia de 1950 e pega uma hoje, é idêntica. Então, as pessoas todas que consomem essa informação de ficha anestésica estão acostumadas a olhar um papel que é uma ficha anestésica. Com todas as críticas que a gente pode ter, pode ter um monte de inovação nesse formato? Pode, deve ter inovação. Só que as pessoas que estão acostumadas dentro da instituição a consumir essa informação, elas estão acostumadas a olhar um papel e identificar tudo que tem numa ficha de anestesia. Ela vê os sinais vitais num ponto, vê as intercorrências em outro, vê os medicamentos e doses em outro. Se você pega uma ficha em PDF, que pode ser até melhor, enfim, com descrições numa ordem mais lógica, mas é diferente da ordem que se usa há quase 100 anos, você gera uma dificuldade para quem consome essa informação para acessá-la, porque ela vai olhar aquele PDF. Ela está acostumada a olhar aquilo desde sempre. Então, você precisa também treinar. Se você vai mudar esse formato, você precisa treinar toda a cadeia que consome essa informação dentro da instituição a ler esse novo formato. Porque não é intuitivo de uma instituição que foi construída durante décadas. E a SkyMed ela gera um PDF exatamente igual a uma ficha anestésica clássica. Então, o pessoal do faturamento adorou, porque assim, eles tinham uma dificuldade gigantesca na ficha anterior digital e reconhecer no PDF onde foi feito cada coisa, porque não segue o modelo clássico da ficha de anestesia. Eu entendo que é possível fazer inovações, sim, mas essas inovações impactam todo mundo que consome essa informação. E isso gera aumento de trabalho, dificuldades, enfim, transtornos para toda a cadeia que consome essa informação. As enfermeiras na UTI não sabiam ler aquela ficha de anestesia. O que elas sabem ler todas as fichas de anestesia, porque todas são iguais. Mas a solução anterior tinha muita dificuldade, porque ela resolveu inovar em todo o formato. E essa inovação criou um problema para a instituição. É quase um rapport digital, né? Eu vou até complementar a questão da integração síncrona, né, da continuidade do cuidado. Perfeito. Isso também acho que a gente tinha importante. a outra né? plataforma, ela enviava e ainda envia só
as fichas, ao final de uma anestesia, ela não ia automaticamente para o prontuário, ela é carregada só em blocos na madrugada do dia seguinte. Então, os pacientes, se você quiser ter continuidade de cuidado, você vai ter que garantir o acesso ao aplicativo dessa solução, a todos os membros que vão cuidar do paciente, para ter o acesso à ficha digital, ou como todos os hospitais de Porto Alegre que adotaram essa ficha anterior que a gente tinha, eles imprimem ao fim da anestesia 4 ou 5 cópias da ficha, para que as pessoas que vão cuidar do paciente, na continuidade de cuidado, peguem essa ficha e tenham os dados do paciente, porque ela não vai para o prontuário do paciente, não vai para o prontuário eletrônico imediatamente. Então, você gera 24 horas de delay de acesso a essa informação no prontuário eletrônico do paciente. Então, a continuidade do cuidado, se a gente quer ser paperless em tudo, em todo o processo, a solução da SkyMed ela foi muito melhor nesse aspecto. Você dispensou completamente a impressão, porque ao fim do procedimento ela é imediatamente enviada para o prontuário. Ao chegar na sala de recuperação na UTI, o médico, a enfermeira, ou quem quiser acessar os dados do transoperatório, ele já consegue ter acesso à ficha digital, que com outra solução não conseguiria e teria que pegar um papel para ir acompanhando, e um papel no formato que não está acostumado a usar. Então, todo mundo que consome essa informação do ponto de imediatamente ficou muito feliz com a mudança da plataforma, porque tem acesso direto no prontuário e é um formato que está acostumado a olhar. Ela olha o formato e já vê tudo que ela quer enxergar. Esse é desculpa interromper, mas só para complementar, esse é um outro ponto que eu acho que é bem estratégico para a implantação de uma solução como essa, que é o caminho do dado, né? O dado é gerado num determinado contexto e ele vai trafegando dentro da instituição, em diferentes contextos. Então, se a gente não amarrar isso com as áreas que vão consumir o dado, a gente acaba perdendo a aderência. Então, é super importante também esse mapeamento interno, né? Então, lá não é um projeto especificamente do serviço de anestesiologia ou do bloco, mas é da qualidade, é do faturamento, é do SAMI, é de todo mundo. E aí tem esse desenho por onde esse dado vai passar. E aí começa a aparecer outras plataformas, né? Então, assim, onde que esse dado vai ficar dentro do nosso prontuário eletrônico? Onde esse dado vai ficar no GED? Né? Em que momento do processo ele vai aparecer ali, ou ele tem que aparecer ali? Né? Ele vai ter acesso externo, externo no sentido de operadora que vai auditar o meu processo, ele pode ser em que formato? Então, isso tudo tem que ser pensado, porque isso vai trazendo aderência para o processo, né? E era exatamente esse o ponto que eu queria trazer agora. Eu queria trazer um pouquinho essa questão, né? Da gente ver essa questão da jornada do dado e como isso impacta. E aí, como chegamos à questão dos impactos, né? O que teve de ganho em termos de governança, de auditoria e da própria JCI. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como isso foi importante. Eu acho que aqui tem 2 pontos, né? O primeiro é o de controle do processo, né, a gente tornar o processo mais analítico, porque uma coisa é fazer gestão de dado que está no papel e outra coisa é fazer gestão de dado digital que pode ser manejado. Né? Então, a partir disso, eu consigo explorar analiticamente isso. Esse é um ponto muito importante e que me traz muitos outputs para melhorar processo, para inibir erros, né, que de certa forma possam impactar a experiência do paciente dentro do nosso hospital. E tem um terceiro ponto que culmina com isso, que eu acho que acaba puxando esse processo de analisar dados, que é ter uma gestão do serviço. Né? Então, isso tudo, todo esse processo, ele vem acompanhado de uma reestruturação da gestão do serviço de anestesiologia. Né? Então, a gente tem um médico que tem essa responsabilidade e figura como referência, né, desse processo, e que aí, qual é o que é esperado disso tudo? Como é que eu conecto isso com a estratégia da instituição para que, de fato, eu consiga ter mecanismos para desdobrar isso na prática. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, né? Eu acho que abre uma janela, mas vou deixar no tempo certo para a gente falar de futuro, assim, o que agora que a gente chegou nesse ponto, né? Para onde a gente vai com o futuro de digitalização do processo de anestesia e o que a partir das tecnologias emergentes, o que mais a gente pode fazer, né, combinado com o que tem de futuro da saúde. Né? Então, acho que esse é um grande ponto, que tem muita oportunidade, que ainda tem muita incerteza, mas já sabemos de algumas coisas assim, que, de fato, podem contribuir muito para gerar valor nesse serviço. Né?
Doutora, ela quer complementar alguma coisa essa questão de impacto, Claro. acreditação, algo que você Como eu queira disse, falar? nosso hospital ele tem corpo clínico aberto e nós temos quase 900 médicos anestesistas do corpo clínico. Então, e mais de 60 grupos trabalhando dentro. A gente precisa de dados claros, objetivos e seguros para planejar o serviço. Porque não é um hospital que eu possa criar um protocolo e vir de cima para baixo e obrigar todo mundo a seguir um protocolo. Que eu consigo planejar, para esse protocolo eu preciso de tal insumo, enfim, tal processo, treinar tal pessoa. Eu preciso entender o que é feito, o que os anestesistas do corpo clínico sabem fazer e fazem de forma crível e confiável para planejar os investimentos e para onde o hospital vai identificar os problemas que existem, saber onde intervir e como gerenciar esse grupo gigantesco heterogêneo. Então, com o papel é praticamente impossível, porque eu não tenho nenhum dado estruturado. Até se eu botar uma IA para ler ficha de anestesia, ela vai dizer que não consegue ler, porque não dá para ler mesmo. Porque são dados... A ficha de anestesia talvez seja o último documento médico dentro do hospital a ser digitalizado. Todo o prontuário eletrônico do paciente já foi digitalizado e a gente está em 2026 está discutindo digitalização de ficha de anestesia. Por quê? Porque ela é complexa. Ela é complexa porque ela tem várias dimensões dentro da ficha de anestesia. São muitas dimensões no mesmo documento. E ela está tão consagrada há 100 anos que modificar é muito difícil. Porque implica em modificar a cultura e a prática de todos os médicos anestesiologistas que trabalham no hospital. Então, mas em papel é impossível você tirar dados confiáveis. Por exemplo, eu não sei quantas salas simultâneas o anestesista está usando Propofol em alvo controle. Quantas bombas de alvo controle eu preciso de Propofol na instituição? Eu não sei. Porque eu não consigo tirar isso da ficha de papel. Eu consigo saber meu consumo de Propofol PFS. Mas quantos são usados simultaneamente? Quantas salas precisa? Que salas são usadas? Que grupos são usados? Com que dias da semana? Se eu não tiver esse dado vindo de uma ficha de anestesia, eu nunca consigo planejar. Não tem como eu planejar. Eu vou sempre planejar com sentimento, com intuição ou com excedente, né? Gastando mais do que precisa para atender uma suposta necessidade. Então, a digitalização ela é fundamental. Assim, não tem como... Não há outro caminho. E está demorando até demais para a gente pensar nisso. O Conselho Federal de Medicina está elaborando uma nova resolução para substituir a 2174, que é aquela que eu mencionei, que regulamenta toda a prática de anestesia. E eu já olhei uns drafts, umas iniciais, que colocava lá registro digital recomendado. Então já é um avanço, já está recomendando o uso do digital e não em papel. Ainda não é obrigatório, mas já é recomendado. Então, o recomendado já vem com alguma força, assim, né? Caminhe para isso. Mas é inevitável, não tem como fugir dessa realidade. E essa realidade não vai ser possível se não houver um parceiro local, assim, que entenda os problemas locais. Quer dizer, são muitas variáveis, são muitas dificuldades pontuais que uma solução única, universal, não vai resolver na instituição. Tem que ser alguém que seja realmente parceiro da instituição e construa algo junto com a instituição. Isso até se conecta com o que eu ia te perguntar. Eu queria entender um pouquinho o que fez a diferença toda nesse processo, né? E até a questão, assim, da própria característica da ferramenta, né? O fato dela ser multiplataforma, isso ajudou nessa questão de escala. Queria que você me contasse um pouquinho nesse processo, né? O que fez a diferença antes da gente entrar na sua visão de futuro. Bom, tudo isso só funciona se usar. Então, assim, os médicos precisam usar. E eu acho que nesse sentido é que a gente teve mais êxito em relação às soluções anteriores, né? Acho que o primeiro ponto é que, sim, multiplataforma é um fator, né, importante, e em especial por ser uma plataforma que roda em diversos sistemas, né, operacionais, então ela não está direcionada especificamente para uma ou para outra, então acho que esse é um ponto relevante. Pode ser computador, pode ser tablet, né, não precisa ser iOS, porque
que a gente sabe também tem as questões de preferência, mas também tem as questões de custo, né, para fazer isso ser viabilizado. Então, a gente tem um volume gigantesco de operações acontecendo em diversas unidades, então não consigo nem otimizar o uso desses equipamentos. Então, realmente é um custo a ser considerado, né? Então, quanto melhor otimizado for esse processo, melhor, né? E eu acho que tem também a questão da gente conseguir, de alguma forma... É importante esse fato de que todo mundo use, né, conseguir acessar de diversas plataformas, mas eu volto de novo para a questão de conseguir acompanhar e ter essa operação assistida durante o processo de implantação, né, que eu acho que aqui é algo que faz a diferença de um projeto para o outro, né, e a gente conseguir dar o suporte adequado, porque, de novo, assim, é muito fácil de desviar e deixar de usar por qualquer motivo, porque já não é uma intenção de querer usar, né, como tem essa mudança cultural, a gente tem que garantir que, de fato, vá acontecer, independente dessas barreiras que são colocadas. Então, a operação assistida, ter isso muito perto durante o processo de implantação é algo que faz muita diferença. Então, eu jogaria em cima desses dois pontos, assim, né? Ser multiplataforma, o fato de ter equipamento mais acessível para que, de fato, a gente consiga ter um número de equipamentos suficientes para que todo mundo utilize bem, e ter essa operação assistida por parte não só do hospital, mas do fornecedor da solução, né? Porque isso é o que vai, de fato, garantir que o médico use e use bem, né? Perfeito. E, doutora Ayala, na prática, né? O que fez essa implantação funcionar, né? E não virar mais uma tentativa frustrada de uma adoção? O que você acha que fez essa diferença? Além dos pontos que o Diego colocou, né? Ser multiplataforma é fundamental, porque o anestesista ele tem necessidade, como eu disse, principalmente para faturamento. E a Sociedade Brasileira, um outro contexto, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, durante muito tempo, recomendou que o anestesista fizesse cópia da ficha em papel e guardasse por 20 anos. Isso já não há mais essa recomendação, ela nem pode fazer essa recomendação, porque é cópia de prontuário, LGPD, enfim, não tem como, mas isso está na cultura do anestesista brasileiro. Em Porto Alegre é 100%. Não há quem não saia do hospital com uma cópia em papel da ficha embaixo do braço. Isso faz parte da cultura. E a pergunta era sobre implementação. Né? O que fez a coisa funcionar mesmo? Assim, o que você acha? A possibilidade de ter uma cópia dessa e enviar por e-mail, porque precisa do faturamento, é uma necessidade anestesiologista para muitos. Para trabalhar para algumas operadoras ou cooperativas, tem que enviar uma cópia da ficha de anestesia para faturamento. E o anestesista ele precisa ter essa ficha, enfim, em PDF para uso. Ou envia no final do procedimento por e-mail, ou você tem que acessar a plataforma da SkyMed para pegar essa ficha. Na solução anterior, ela só permitiu acesso por iPad. Então, o anestesista que, por acaso, quisesse acessar as suas fichas feitas depois, que não tivessem sido enviadas por e-mail, ou os grupos de anestesia que queriam fazer o levantamento das anestesias realizadas, elas tinham que comprar um iPad para poder ter acesso à ficha. Isso gerava, assim, a implementação da solução anterior, gerava um custo adicional para o anestesista, que ele, por mais que o hospital oferecesse iPad para fazer no momento, se ele quisesse ter acesso depois, ele teria que comprar um iPad para ter em casa. Eu sei que o iPad é relativamente comum, especialmente entre médicos, mas as pessoas passavam a ser obrigadas agora a ter um iPad. Sendo multiplataforma, ele pode acessar de qualquer computador, de qualquer celular, enfim, ele tem acesso fácil em qualquer plataforma ao seu histórico, ao seu próprio histórico de registro de anestesia, enquanto ele for do corpo clínico do Hospital Mãe de Deus. Isso facilitou bastante. Mas certamente o que facilitou a implementação foi a decisão estratégica da instituição. Então, nós decidimos que vamos mudar e vamos, por mais que houvesse resistência do corpo clínico, por várias razões, que eu já levantei algumas, a manutenção da decisão política e a sustentação de que a gente vai avançar foi o ponto fundamental para esse avanço e a continuidade da implementação, contra a resistência política do corpo clínico.
Perfeito. E, Diego, a gente fala, né, eu queria que você fizesse um fechamento aí dizendo assim, o cenário que vocês estão hoje, né, e o que você já enxerga de visão para o futuro, como você disse, né? O que esse cenário atual já te faz deslumbrar aí para os próximos a curto, médio e longo prazo, como você achar melhor? Perfeito. Eu acho que essa primeira etapa ela é um passo bem importante, né? Porque a gente consegue trazer a instituição para um contexto mais analítico do processo, e isso a gente tem que celebrar. Eu acho que o próximo desafio é exatamente como que, em especial com o advento da inteligência artificial, em especial, e a generativa, né? Como que eu consigo suportar melhor o trabalho do médico nesse processo, do ponto de vista de trazer inteligência no processo que, de certa forma, aumente a segurança do paciente enquanto ele está em procedimento, né, iniba ou, de certa forma, consiga direcionar o médico para impedir erros que pudessem acontecer, porque lembra que a gente está falando sempre de um comportamento padrão esperado, e tudo que foge do padrão em tempo, eu posso sugerir e, de alguma forma, interagir com o time assistencial para tentar evitar isso, né? Então, acho que aqui tem uma oportunidade muito grande do ponto de vista de inteligência assistencial, o quanto isso pode colaborar. E outro ponto que até a semana a gente tem falado muito sobre isso, sobre performance do serviço cirúrgico, né? A anestesia, ela se não está 100%, ela está um percentual muito alto de todo o ato cirúrgico, né? Então, desde o inicinho até o final do processo, até quando o paciente, de certa forma, sai da sala cirúrgica e vai para a sala de recuperação, né? Então, ali tem dado muito rico para a gente trabalhar a performance do serviço cirúrgico. E aí, a performance do serviço cirúrgico, ele determina claramente o poder, né, e o poder econômico e a sustentabilidade do hospital, né? Ele é consequência de uma série de outros serviços. Então, se eu tenho uma boa performance e a anestesia está acontecendo ali, eu entendo que tem oportunidades gigantescas para a gente potencializar isso. E acho que agora, assim, o que eu enxergo como um próximo passo imediato, né, é a gente conseguir, bom, beleza, chegamos até aqui, e a partir do corpo clínico, a partir do time assistencial, a gente conseguir mapear essas oportunidades e que tenham impacto direto na estratégia da organização nessas duas frentes, tanto de melhorar a performance assistencial, ter melhores desfechos e tudo mais, e também de melhor performance dentro do serviço cirúrgico como um todo, não só da anestesia, mas também do serviço cirúrgico como um todo. Doutora Ayala, quer complementar alguma questão da visão do futuro que você acha importante? Sim, na verdade, o nosso próximo passo vai ser a interoperabilidade, está em avanço de implementação, e com isso gerar dados que facilitem a vida do médico anestesista, principalmente, para que ele veja realmente, assim, melhoramos, né? Por enquanto, para ele estar achando só que é só mais trabalho para registrar, ele não consegue nem enxergar todos os benefícios, e transformar esses dados em informação que nos permita realmente mudar processos que gerem mais eficiência, mais segurança e mais qualidade na prestação do serviço de anestesia. Perfeito. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para a gente ir caminhando aí para as questões, e depois eu faço o encerramento. Eu não quero ocupar todo o espaço com as minhas perguntas. Acho que já vai levar aí. Oi. Eu queria lembrar um outro grupo que gosta da ficha anestésica, é o controle de infecção. Olá, estou aqui representando o povo do controle de infecção. A gente trabalha muito conjuntamente com a equipe de anestesia, então acho que a gente tem dores muito parecidas, e a importância, né? O grupo que eu trabalho, ali está o Yuri representando e a Lívia. A gente está aqui no Hospital Santa Catarina. E aí eu queria saber se existe dentro de toda a lógica de um sistema facilitando as coisas da governança anestésica, né, dentro dos desafios que vocês colocaram, se por exemplo, espaço para que esse sistema também possa ser um aliado garantir ou fortalecer
os passos relacionados à prevenção de infecção nesse ambiente em que o anestesista tem que ser muito liderança, muito exemplo. Então, se já tem isso, e se não tem, como que a gente pode apoiar a fazer? Obrigada. Foi uma das grandes comemorações a nossa responsável pelo controle de infecção do hospital, ter pelo menos saber o que está acontecendo de uma forma clara e objetiva. A gente está no primeiro passo ainda de registro e identificação, mas certamente está no radar. A gente está desenvolvendo para controle de temperatura, com auxílio ao anestesista de orientação, assim, temperatura, como é que está, o que tem que fazer, dar avisos para o anestesista, e adequação ao bundle de profilaxia antibiótica, ou seja, os repiques, dose, dá o peso do paciente, ele já diz lá, são 2 gramas, 3 gramas. Então, ele já está isso no horizonte. Eu não sei como é que está o desenvolvimento, mas a gente já está planejando isso também. Isso. Só complementando, então, né, como eu represento a empresa aqui nesse bate-papo, sim, a gente é muito aberto e parceiro a entender fluxos específicos do hospital, de outros setores, como o Diego trouxe, né, por onde, de fato, essa documentação ela precisa passar e aonde ela gera valor. Então, sem dúvida nenhuma, em tendo essa necessidade, a gente é o primeiro a realmente ser parceiro e, se for necessário, fazer uma construção, mas, como a gente disse, tem coisas que já estão sendo feitas. Mas, se a gente entende uma necessidade específica de cada instituição, é aquilo que a gente abriu o bate-papo, né? Entendendo a necessidade específica de cada instituição, né? Isso também está dentro do nosso conceito de parametrização e super experiência para cada um dos nossos clientes. Tem uma pergunta aqui online. Foram utilizados métodos ou tratativas para as equipes que permaneceram resistentes ao uso da ficha eletrônica? Sim. O primeiro ponto, eu acho que assim, cada grupo teve o seu lugar de fala e um espaço para poder expor a sua percepção em relação a essa mudança de processo e o que, de fato, não estava contemplado que para eles pudesse fazer sentido, ou até mesmo uma explicação de por que agora é assim, né? Então, isso aqui não é especificamente nesse projeto, mas para qualquer projeto que a gente vai envolver grupos, isso é fundamental. Então, foi feito. Eu sempre brinco que o Dr. Ayala tem esse jeito super tranquilo, assim, mas a vida dele não é fácil, não, né? É porque são 60 grupos, né, gente? E, assim, e é verdade, são grupos que são fortes, né? Então, assim, tem que ter um poder de articulação muito importante, assim. Então, acho que o primeiro ponto, sim, tá? Ter essa capacidade de diálogo, né? Eu acho que quando o doutor Ayala fala assim, de a organização e institucionalmente a gente ter certeza, essa convicção de que vai acontecer. Mas a gente, em diversos fóruns, teve que defender do porquê que a gente estava mudando, do porquê que a gente, inclusive, porquê que a gente estava trocando de plataforma, né? Então, que é algo que o hospital tem total autonomia. Então, é um trabalho de formiguinha, com cada grupo, com cada passo, dia a dia, a gente consegue ver nos indicadores essa volumetria aumentando. Mas, assim, é indispensável, tá? Ter um plano. Em um determinado momento eu citei aqui, mas acho que é importante falar, nós criamos um grupo que chama de comitê, né, da ficha anestésica, e esse comitê ele se reúne frequentemente para avaliar essas sugestões. Então, uma delas, o pessoal dos procedimentos mais curtos, né? Poxa, a gente acha que tem que ter uma versão mais enxuta. Daí isso entra no processo, a doutora, ela recebe, leva, ela defende os argumentos da área, discute ali, bom, de fato precisa. Então isso entra no roadmap, né? Vai ter alguma coisa direcionada especificamente, um dashboard especificamente para o pessoal do controle de infecção. Pô, beleza, então a gente vai direcionar isso, mas ter fluxo para tratar dessas coisas. Então acho que essa parte de governança do serviço como um todo é fundamental, porque senão não consegue ganhar atração. E a gente percebia, assim, vou trazer o dia a dia, tá, gente? Não é no sentido para vocês pegarem na mão, assim, mas em alguns momentos, dependendo do assunto, vem e fala com o Dr. Ayala, dependendo do assunto, vem e fala comigo, para tentar pegar contradição e para
para retardar o processo, entendeu? Então, assim, porque existe esse movimento, né? Então, assim, acho que é importante saber disso e estar bem respaldado com um parceiro para fazer isso acontecer, porque senão a coisa não acontece, né? E a gente citou bastante a plataforma anterior, mas a gente já tentou outras, inclusive, né? Então, sempre tem alguma coisa que, de certa forma, impede de crescer com essa volumetria. Então, o que eu celebro muito nesse momento mesmo é crescer com essa volumetria que depende exatamente da pergunta online, que é ter plano específico para cada grupo, que cada grupo é mais um volume de fichas que acaba entrando, né? Tem uma outra pergunta aqui. Quais são as estratégias de treinamento que foram implementadas? Pensando na equipe médica, que temos uma dificuldade na realização dos treinamentos. Quem perguntou isso conhece bem. É porque, sim, de verdade, tem uma dificuldade, né? E em especial do grupo de anestesistas que não vem todos os dias, não é todo mundo que vem todo dia no hospital. Então, foram diversos horários, né? Muitas edições do treinamento, versões online, né, atacando de várias formas, mas ainda assim é bem difícil de atingir. Por isso que eu dei tanta ênfase na operação assistida. Porque uma boa parte não vai receber o treinamento, porque mesmo que a gente marque, e foi assim, de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes, né? E teve treinamento que o pessoal da SkyMed entrou e que não tinha ninguém para treinar, né? Então, assim, é bem difícil mesmo de articular esse movimento de treinamento, mas o que faz diferença para mim em relação a essa assertividade é essa operação assistida, né? Se a gente não tiver muito próximo ali, e eu mesmo fui para campo, entrei em procedimento lá na nossa unidade Carlos Gomes, né, e fui mostrando como é que era, evento, coisa nova, não, o pessoal da SkyMed está aqui. Então, acho que isso é super importante demonstrar que a gente está ali querendo que a coisa aconteça, né, e aí de uma forma bem transversal. Mais alguma pergunta? Online foi isso, não sei se tem mais alguma presencial. Enquanto o pessoal se encoraja, então eu vou só trazer um outro comentário que é importante também. A gente falou muito em interoperabilidade de dados, né? Então a gente tem um parceiro também nesse processo, que é a Cisco Allies, que o Guilherme Barros está aqui também, e que suportou, né, também essa forma da gente interagir com outros sistemas dentro de casa. E então acho que é importante também nesse contexto, né, e eu veio na fala do doutor Ayala também, a gente está indo agora para a questão de interoperar com os equipamentos, né, interoperar com outros sistemas, então de alguma forma que isso esteja presente nos projetos, porque lembra que a gente falou do fluxo da informação, né? E o fluxo da informação nem sempre vai estar dentro do mesmo sistema. Então, como é que a gente faz para chegar no outro sistema, né? E nem sempre todos eles têm API, então tem que construir um padrão, né? Para a gente, de alguma forma, conseguir dialogar com outros sistemas. É um ponto de alerta, né? E de reflexão num projeto dessa magnitude também. E até o que faz tudo ser conectado, né? Exato. Tudo ser integrado e as informações poderem trafegar e chegarem a todos os departamentos, né? Chegar na área de infecção, chegar no faturamento, chegar no ciclo da receita, chegar para a direção do corpo clínico. E tem uma coisa que, não sei no hospital de vocês, assim, mas no nosso, o pessoal não gosta de acessar 2 sistemas, 3 sistemas, né? Então, é uma reclamação e, de fato, faz sentido, né? Pensando na experiência do usuário. Então, entender como é que é o fluxo do trabalho do controle de infecção, né? Do faturamento, do SAMI, né? E fazer essas coisas todas conversarem é fundamental. Mais alguém? Eu acho que até para a gente ir concluindo, queria só que vocês me falassem assim, né? Se a gente vê tanto benefício, né? A gente vê tanta questão em governança, a sustentabilidade, né? Segurança do paciente. Por que vocês acham que ainda existe uma barreira tão grande dessa mudança? Essa é muito difícil, vou deixar para o doutor Ayala. 100 anos de cultura, basicamente isso. Não se modifica 100 anos de cultura facilmente, né? Mas, principalmente se você já não entrega benefícios e facilidades. O que nós fizemos no Mãe de Deus, a gente ainda não entregou de início benefícios e facilidades muito relevantes para o anestesista. A interoperabilidade ainda não está resolvida. Nosso objetivo foi resolver o problema regulatório do hospital e dar qualidade ao registro anestésico. Então, a busca pela facilidade para o médico anestesista vai vir agora. Só que tem que ter o primeiro passo para depois a gente seguir. É um processo de construção. Então, mudar essa cultura de 100 anos de fazer a mesma coisa como eu quiser,
Enfim, exige um esforço muito grande. A resistência são de todas as formas possíveis e imagináveis, com razões variadas. Então, não existe uma receita simples, é muita insistência durante muito tempo e muita resistência e resiliência para instituir esse processo. Como eu falei, a resistência de grupos, a gente já tem alguns grupos que resistem bravamente dentro do hospital. Com seus argumentos, a gente tenta convencer, enfim, é um processo lento de convencimento e ganha quem ficar em pé até o fim. Então, a gente vai ficar em pé até o fim. Aos pouquinhos, a gente vai vencendo, sempre ouvindo o outro lado, entregando tudo que for solicitado para facilitar a vida do médico anestesista. Mas é um trabalho realmente desgastante e de resiliência. Mas que o resultado final ele não só é necessário, mas como é inevitável. Então, iniciar essa briga o quanto antes vai gerar o resultado mais precocemente. É uma briga que não tem como evitar ela. Né? E eu acho que não dá para a gente subestimar também, porque agora ano que vem eu vou completar 10 anos de inovação na saúde, assim, gente. E tem uma característica específica para trabalhar com anestesista, com os colegas do Dr. Ayala ali, né? Porque a forma como eles se organizam é diferente, assim. Então, a gente também tem que entender um pouco do porquê dessa complexidade. Né? E eu acho que no momento que a gente começa a entender isso e ter liderança também dentro do serviço que entende isso, a gente começa a ter um pouco mais de conexão com essa complexidade e entender. Então, assim, não existe... E aí tem contextos e contextos. O nosso hospital tem 60 grupos, né? Tem, 450... São 450 que vão pelo menos uma vez a cada 3 meses. O total são quase 900 anestesistas do corpo clínico. Né? Eu tinha esse número na cabeça dos 450, mas, se a gente pensar nos 900 é mais complexo ainda, né? São os habituais, os que vão com mais frequência. Então, esse é o nosso contexto, né? E aí a gente tem um contexto de prontuário, a gente tem um contexto de governança, né? Então, a governança do hospital também, ela já a gente faz parte de uma mantenedora, que tem as irmãs calabrinianas, então tem um outro contexto de governança, né? Mas eu já discuti com outros hospitais sobre esse tema, que tinha uma preocupação de fazer a coisa acontecer, mas é um hospital com um grupo médico, né? Que o grupo médico já atua em outros hospitais da cidade, já usa a plataforma e só um hospital está avaliando o fato de colocar uma ficha anestésica. Então, contexto completamente diferente, né? É mais simples? Não sei, eu não tenho essa experiência, mas me parece que tem, e tem um pouco menos de complexidade. Então, assim, acho que tem que entender muito o contexto, mas quando tem essa complexidade não dá para subestimar, daí tem que entrar parrudo, né? A gente fala assim, esse é um projeto parrudo, né? Tem que ter uma solução complexa para poder lidar com isso também. E, de novo, inovação é sempre isso. É tecnologia, beleza, mas a tecnologia por si só, ela não resolve tudo, né? Se não tiver um bom processo desenhado, né, com uma boa governança disso, um modelo de negócio estabelecido e está muito conectado com as pessoas, entender assim de onde elas vêm, para onde elas vão, a tendência é que eu não vá conseguir gerar valor para esse contexto. Então, essa é uma tríade para mim que funciona para qualquer projeto, né? Tem que entender disso, senão a gente tem muita dificuldade. E aqui tem essa complexidade de como os anestesistas se organizam, né? Tem alguma aí? Tem uma pergunta aqui. Como é feita a integração deste programa com o sistema do hospital para que não tenha duplicidade de informação ou a falta dela? Perfeito. Aqui é o que a gente estava colocando de conta. A gente escolheu o modelo de interoperabilidade de dados com barramento, né? Então, a gente faz essa integração dessa forma, não só com prontuário, mas também com GED, né? Então, a gente trabalha esse espelhamento de dados para quem tem que distribuir no momento certo, né, da forma adequada. Mas tem outras formas de fazer. A SkyMed, eu sei que a SkyMed trabalha com outras formas, inclusive eles têm a forma direta de fazer, mas aí cada hospital vai ter que entender o seu contexto. Ali no nosso contexto a gente tem um prontuário eletrônico com 60 sistemas funcionando, então a gente quer que também precisa de uma solução robusta, né, para que de fato a gente não tenha nenhum evento crítico relacionado a isso, né? Então acho que esse é o nosso contexto, mas cada hospital pode, de acordo com a sua política e com as suas boas práticas, entender qual é o melhor caminho para que isso aconteça. Perfeito. Mais alguém? Tem mais uma. Tem mais uma aí. Gostaria de saber como foi estabelecida a contingência para a queda do sistema. Sim. Tem dois contextos, tá? Tem um contexto de que caiu a internet, né? A gente
a SkyMed trabalha com a característica offline, então, assim, ficam armazenados os dados até que tenha sinal novamente e isso suba, né, para o nosso ambiente. Então, só nisso, coincidentemente, eu estou interino da TI, né, então eu sei o quanto isso é importante, né, mas, e aí, não tendo a energia, né? Não tendo bateria dos equipamentos, não tendo internet, a internet, o último recurso é o papel mesmo, não tem o que fazer daí, né? Não fazer não é opção. Bom dia. Houve alguma interface com a JCI da parte desse processo todo de implementação do sistema operacional? Houve essa interface com eles? Houve alguma sugestão, alguma adequação que eles pediram? Seja para o capítulo de MOI, seja para algum outro processo? Sim. Como a gente começou o projeto bem antes da visita, né, de inspeção, em um determinado momento, o nosso time assistencial levou o modelo padrão, né, que a gente tinha definido como modelo que seria o modelo institucional, dentro do contexto da SkyMed para que fosse homologado, né? Então, a gente trabalhou com consultoria, né, gente, também. Então, assim, os consultores analisaram isso, a gente fez uma espécie de sondagem, né, prévia, para que, de certa forma, isso fosse mais assertivo. E a gente não teve nenhuma intervenção ou sugestão de correção naquele momento, foi validado. Inclusive, salvo engano, eu acho que a gente sugeriu, se eu não me engano, eles pediram, né, o contato da SkyMed, inclusive, para sugerir para outros clientes, né, que estavam também consumindo o serviço de consultoria da que a gente acabou utilizando. Eu lembro desses 2 pontos, eu não sei se o doutor lembra de algum outro ponto, mas a gente, sim, fez através da consultoria. Sim, a gente tinha vários, além do papel, obviamente, das limitações do papel, a gente tinha alguns pontos fracos no capítulo ASC, que era a avaliação pré-anestésica, que tinha uma taxa muito alta de não preenchimento, porque faz parte da cultura desses 900 anestesistas, e a avaliação pré-indução. A avaliação pré-indução é uma obrigatoriedade da JCI, que vem de uma recomendação de segurança americana, da Associação de Segurança de Pacientes dos Estados Unidos, que foi incorporada pela ASA. Só que não está na resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, o anestesista brasileiro, ele não é treinado em registrar a avaliação pré-indução, que seriam aqueles dados fisiológicos e de consciência antes de induzir. Seria uma nova avaliação fisiológica antes de começar a anestesia, que é obrigatória a presença pelo manual da JCI no capítulo da ASC. Esses foram 2 pontos que geraram o principal fator de necessidade de troca pela JCI da nossa ferramenta, porque a outra ferramenta não criava essas 2 estruturas como obrigatórias no registro. A gente foi para a JCI já com 70%, né, em outubro do ano passado, novembro do ano passado, com 70% dos registros anestésicos feitos na plataforma, na ferramenta da SkyMed. Foi identificado um ponto de fragilidade pela JCI, inclusive na nossa ficha digital. Não foi avaliação pré-anestésica 100% feita, não foi avaliação pré-indução 100% feita. Foi o dado da avaliação de via aérea que não era obrigatório, estava lá na ficha perfeitamente, no formulário de preenchimento da avaliação pré-anestésica, estava lá para o anestesiologista preencher a avaliação da via aérea, que é uma obrigação pelo Conselho Federal de Medicina, só que só 14% dos anestesistas preenchiam. E a gente não tinha identificado esse fator para colocar como obrigatório o preenchimento na ficha. E isso foi atendido pela SkyMed na semana seguinte da JCI, com o plano de ação, e foi resolvido. Então, agora a avaliação da via aérea é obrigatória, o anestesiologista tem que avaliar e classificar o risco da via aérea. Isso também foi incluído no nosso check-in de sala, que também falhava nesse ponto. Então, foi isso que a JCI viu na ficha na avaliação de novembro. E foi amplamente resolvido na semana seguinte, né? Essa avaliação pré-indução vocês fazem no sign-in da sala? Não, Ou é feita na própria momento? ferramenta da SkyMed. Ela pergunta ao anestesista, faltou avaliação pré-indução, não preenche a avaliação pré-indução. Tem que colocar estado de consciência, sinais vitais, e se está usando algum fármaco ou não. Assim, um breve resuminho antes de induzir o paciente. Obrigado. Pessoal, mais alguém? Tiago, quer fazer alguma consideração aqui?
Bom, então, para encerrar, eu acho que é importante a gente colocar alguns fatores aqui que talvez não tenham sido abordados na conversa e que também acho que é uma geração de valor, né? Foram tangenciados na conversa, mas acho que é importante colocar. Como é que eu melhoro a vida do anestesista, que é o principal desafio aí que o doutor trouxe? Essa questão da interoperabilidade é algo que já está concluído. A gente, no Copa agora, que aconteceu na última semana, a gente estava lá expondo já esse conceito de interoperabilidade de maneira prática e real. Tá? E acho que um segundo ponto aqui que não foi abordado é a integração com os sistemas de faturamento, que cada médico, cada grupo de médico utiliza lá o seu sistema de faturamento, seja ele Health Jazz, WIP, Volan, enfim. A gente tem essas integrações também todas construídas, a gente consegue estruturar isso de maneira lá no Mãe de Deus existem 60 grupos e existem 10 sistemas de faturamento diferentes. A gente organiza os médicos de maneira dentro do seu grupo e essas fichas elas integram com o sistema de faturamento individual de cada um. Então isso também acho que é um diferencial, que é aquilo que o doutor Ayala disse. Como é que eu entrego o valor para o médico para que ele realmente não enxergue apenas como uma barreira de mais uma obrigatoriedade, mas sim algo que vai facilitar ele no dia a dia. Tá? Então, antes de encerrar, também aproveito para falar que todo mundo que está nos acompanhando online ou aqui, a gente vai estar no stand da Salux, lá no Hospitalar, agora em maio. Então, todo mundo que quiser conversar, pegar mais detalhes sobre a ficha também, tem essa possibilidade da gente conversar presencialmente na Hospitalar, né, que é o maior evento voltado à saúde da América Latina. Então, agradecer a presença de todos em nome da SkyMed. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.